Meu nome é Rafael Ribeiro e eu vou falar por que Karl Marx apresentava que a desigualdade social era fruto do capitalismo. Segundo Marx, a organização econômica de uma sociedade capitalista era voltada na criação da mais-valia. Através de sua obra, Marx demonstra que a criação de riqueza não era algo natural do próprio capitalismo, e sim algo que vinha diretamente do trabalho, do próprio trabalhador. Mas os únicos que chegavam a usufruir disso eram os próprios capitalistas. O capitalismo se baseia, portanto, numa relação de desigualdade em que o homem governa sobre o próprio homem. Para consolidar esse sistema de exploração, a classe capitalista deve monopolizar o poder político e mistificar os verdadeiros fundamentos da sociedade. Ao controlar o aparelho do Estado e espalhar sua própria ideologia, a classe capitalista se passava a se tornar os dominantes e buscavam controlar os trabalhadores. Meu nome é Rafael Júnior da Silva e vou falar como as classes sociais são definidas por Karl Marx. Marx definiu o capitalismo em duas classes: os proprietários por meio de produção, burgueses, e os trabalhadores, sendo que os burgueses eram a parte dominante e os trabalhadores a parte dominada. O burguês pagava uma baixa mão de obra para os trabalhadores que tinham que trabalhar muito. De acordo com Marx, isso não era bom. Portanto, Marx, não há uma classificação a priori das classes. É necessário analisar historicamente cada sociedade e perceber como as classes se contribuíram no processo de produção da vida social e mental e espiritual. Olá, meu nome é Juan Pablo e eu vou falar sobre os principais interesses de cada classe social segundo os pensamentos de Karl Marx. Bom, as classes sociais elas são divididas em proprietários de meios de produção e trabalhadores. Os proprietários de meios de produção eles tinham interesse em acumular dinheiro, lucrar dinheiro, ter uma quantia alta de dinheiro. E para isso, eles precisavam da mão de obra dos trabalhadores. Eles não conseguiam fazer esse trabalho todo. Então, e os interesses dos trabalhadores eram ser remunerados corretamente, ter um salário digno diante do que eles se esforçavam no trabalho. E Karl Marx, ele foi a profundo disso e ele descobriu que jovens, mulheres, crianças, idosos, eles trabalhavam de domingo a domingo, 15, 16 horas por dia e ganhavam um salário muito baixo, enquanto os proprietários de meios de produção ganhavam um salário muito alto. Mesmo que eles lucrassem bem, eles não recebiam nada. Eles receberiam uns 8% do que eles lucravam. E os trabalhadores, eles só queriam um lugar onde eles trabalhassem e ganhassem um dinheiro adequado pelos esforços dele. E os proprietários de meios de produção só queriam lucrar e foi isso que aconteceu. E o Karl Marx, ele chamava isso de mais-valia, porque quando há uma exploração da mão de... Eu sou o Gustavo e eu vou falar o que são lutas de classe e qual sua importância para a história. Karl Marx foi um filósofo e economista do século XIX que desenvolveu a teoria das lutas de classe, como parte de sua análise crítica sobre a sociedade capitalista. Segundo Marx, as lutas de classe são um confronto entre dois grupos sociais que surgiram devido à desigualdade econômica e à exploração. Ele identificou dois principais grupos dentro da sociedade econômica, sendo a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. A importância das lutas de classe na perspectiva de Marx está relacionada à mudança social. Ele via as lutas como um motor da história, impulsionando a transformação da sociedade. Marx acreditava que eventualmente o proletariado iria se unir contra a burguesia e estabelecer uma sociedade sem classes, no qual os meios de produção seriam de propriedade comum.
Essa visão influenciou movimentos sociais e políticos ao longo do século XX e continua a ser um conceito central na teoria crítica e nos estudos sociais. Marx argumentava que as lutas de classe eram essenciais para a compreensão da dinâmica da história e buscar por uma sociedade mais justa e igualitária. Meu nome é Daniel e eu vou falar qual é a proposta de resolução dos conflitos de classes. Segundo Karl Marx, a luta de classes só deixará de existir com o fim do capitalismo. Ele dizia que essa relação de compra e venda de força do trabalho resultava em uma alienação, fazendo com que o indivíduo não conseguisse enxergar quais eram suas reais necessidades e, consequentemente, fazendo com que ele não conseguisse lutar por suas verdadeiras escolhas. Karl Marx dizia que as bases do sistema produtor de mercadoria estavam fundadas em uma relação de exploração e de dominação de classe. A classe dominante seria, no caso, a burguesia, como Karl Marx definiu. Ele dizia que o capitalismo deveria ser superado e seu destino encaminhado para um novo tipo de sociedade, a sociedade socialista. E para eles conseguirem, para o proletariado conseguir, essa sociedade socialista, Karl Marx deixou algumas propostas, algumas soluções. A própria revolução do proletariado seria alguma dessas propostas, a tomada dos meios de produção, a apropriação do Estado e o fim da propriedade privada. Os proletariados trabalhavam e acabavam gerando lucro para outra classe, que eram os proprietários dos meios de produção. E isso não deixava o proletariado contente, nem um pouco. Ele não conseguia receber um lucro. Então, a principal solução que Karl Marx deixou foi essa mudança de sociedade capitalista para uma sociedade socialista. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais críticas direcionadas às concepções de Karl Marx. Alguns críticos sugerem que as ideias de Karl Marx desencorajam o empreendedorismo, além de desenvolvimentos tecnológicos e algumas outras inovações. Isso pois a propriedade privada no meio de produção é um grande obstáculo para ocorrer tais progressos. Alguns críticos também sugerem que as ideias de Karl Marx por muitas vezes podem ser distorcidas e mal utilizadas para justificar os regimes totalitários ou autoritários. Outra crítica bastante comentada é em relação às classes. Karl Marx tratava todos os indivíduos como classes e ele esquecia de verificar, por exemplo, a motivação, o talento que o indivíduo tinha ali dentro da sociedade. Outra crítica bastante comentada é em relação da transição do capitalismo para o socialismo. Karl Marx não deixou detalhadamente como seria essa transição. Ele deixou propostas, mas críticos argumentam que faltou detalhes, mais alguns detalhes para como essa transição poderia ocorrer. E isso por muitas vezes pode ser mal entendido e pode gerar alguns conflitos na sociedade. Oi, meu nome é Matheus e hoje vamos falar um pouco da desigualdade social na visão de Max Weber. Bom, para começar, a teoria da estratificação social, diferente do que Karl Marx antes defendia, o Max Weber ele baseia sua teoria num princípio de tridimensionalidade, onde ao invés de você ter só duas classes, agora você tem um grupo que é dividido em três princípios, sendo esses princípios econômicos, políticos e sociais.
E isso gera algumas hierarquias, as hierarquias de classe, de grupos com status e as hierarquias de poder. Para começar, as classes elas advêm de fatores econômicos, né? Ou seja, classes econômicos advêm de posses, de bens, de renda, né? De todas essas coisinhas que o próprio Karl Marx ele acaba pescando bastante, né? Pescando bastante de Karl Marx. Os grupos com status eles advêm da parte social, né? Que vem a honra, o prestígio, né? Toda aquela relação que uma pessoa de um determinado grupo acaba recebendo, né? E por fim, no caso da política, né? Da relação de poder, ela vai se basear totalmente na participação, na tomada de decisão que essas pessoas acabam tendo, né? Que é até interessante, né? Toda essa relação de poder, que é até interessante frisar, né? Como Max Weber ele entendia poder, né? Sendo poder como uma vontade, como uma possibilidade de um homem ou um grupo de homens realizar a sua vontade, né, por meio de uma ação que, mesmo que essa tenha pessoas que vão contra ela, né? Então realizar esse tipo de ação que às vezes vão contra a vontade de outros indivíduos que vão participar também dessa ação, né? Seja a pessoa que vai receber a ação, seja a pessoa do mesmo grupo que está ocasionando e às vezes não concorda, enfim, vale bastante lembrar um pouco disso aí, que dá para frisar, né? Que dá para entender um pouco melhor como Weber ele enxergava toda essa relação política. E aí, eu sou o Gustavo Barbosa e vou estar falando sobre estamento e classes sociais de acordo com Max Weber. Vamos começar então pelos estamentos. Como Weber define esse tipo de estratificação social? Como o próprio nome sugere, esse tipo de estratificação social se refere à sociedade estamental, que se caracteriza pela baixíssima mobilidade social. Os estamentos não são determinados apenas pelo capital que o indivíduo possui, mas também pelas tradições, linhagem sanguínea, vassalagem, honra e por aí vai. O maior exemplo de sociedade estamental é o feudalismo, que se baseia em um monopólio de bens e oportunidades. De maneira resumida, é extremamente difícil que um camponês chegue à nobreza, já que o sistema foi pensado para que os grupos de status não saiam do poder através de leis, por exemplo. Para Weber, existe um monopólio quando há um fechamento criado para que a nobreza amplie as maneiras de se beneficiar dos camponeses e prejudicá-los o máximo possível para que não exista ascensão. Indo agora para as classes sociais, Weber define que as classes são baseadas no método de obtenção de lucro. Um exemplo prático é o seu trabalho, se você é o chefe ou o trabalhador, se você é o proprietário ou o não proprietário. Weber diz que a diferença entre classes e estamentos está no fato de que enquanto as classes se estratificam com a sua relação com a produção de bens, os estamentos se baseiam na origem de seu consumo. Ele define 3 tipos de classes, que seriam a classe proprietária, a classe lucrativa e a classe social. A primeira se refere à diferença de propriedade. As classes positivamente privilegiadas possuem diversos monopólios, enquanto os negativamente privilegiados seriam os objetos de propriedade. A segunda classe se baseia principalmente na valorização do trabalho prestado, sendo os mais beneficiados aqueles que têm o serviço mais valorizado na sociedade. Já a terceira, de acordo com o próprio Weber, se fazem a partir de critérios pessoais ou geracionais. Weber também diz que não existe posição fixa entre as classes, graças à perspectiva analítica que ele propõe. As teorias de Karl Marx e Max Weber sobre classes sociais se complementam e se diferenciam em diferentes pontos. Enquanto ambos se preocupam com as estruturas sociais e econômicas, eles abordam diferentes perspectivas sobre cada assunto. Marx via principalmente a sociedade pelos meios de produção. Ele dividia entre a burguesia proprietária dos meios de produção e o proletariado, os trabalhadores assalariados. Para ele, de alguma forma, previa uma revolução do proletariado para tentar superar o sistema capitalista. O Max Weber, em contrapartida ao Karl Marx, expandia a compreensão das classes sociais. Além da classe econômica, ele também considerou fatores como poder e status. Ele começou a definir as classes por meio das suas posses, como propriedades e educação, e viu que a sociedade era estratificada em diferentes âmbitos. Também reconheceu
que as pessoas podiam variar de uma classe para outra, não pertencendo apenas a uma classe só. Assim, enquanto Marx adotou uma perspectiva mais relacionada aos meios de produção, gerando e definindo o conflito entre as classes, Weber optou por fazer análises mais multifacetada, além da questão econômica e também abordando questões como poder e status. E, enfim, ambas as perspectivas são favoráveis para compreender essa relação de classes sociais e podem proporcionar diferentes análises, diferentes visões e diferentes histórias. Bom dia, meu nome é Eduardo e vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de Weber sobre poder e luta de classes sociais. Bom, Max Weber foi um dos primeiros a falar sobre esse fenômeno da estratificação social. Para ele, a divisão da sociedade era feita a partir de 3 elementos principais, que era o prestígio social, econômico e político. Para ele, o termo classe refere-se a um grupo de pessoas que se encontram na mesma situação econômica. Weber acreditava que o estado de uma pessoa, ou seja, seu estilo de vida e instrução formal, não estaria necessariamente ligado à sua posição de classe, pois a posse de uma propriedade ou acúmulo de capital não significa que ele vai ter uma posição de prestígio na sociedade. Para Weber, a luta de classes não se limita apenas à economia, mas também é influenciada por fatores culturais, políticos e sociais. Então, a luta de classes para Weber inclui conflitos entre grupos que competem por recursos, estatuto e influência, não necessariamente vinculados à propriedade dos meios de produção, como na teoria marxista. Bom dia, meu nome é Luiz Fernando e hoje eu vou falar sobre as principais críticas feitas às concepções de Max Weber. A crítica feita aos marxistas pode ser delegada ao próprio Weber, quando ele destaca principalmente em sua tipologia sobre classes diretamente o nível das relações e estruturas de apropriação econômica e dominação política, ou seja, os mecanismos de poder político que legitimam as formas de apropriação. Em outras categorias de explicação, como a religião, por exemplo, irá haver explicitamente o controle da economia perante ela, e a classe passa a ser entendida como uma socialização de interesse em razão da situação em que se encontram indivíduos, que julgam ter uma posição exterior e um destino comum, porque dispõem ou não do poder sobre os bens econômicos. Isso foi retirado do livro Freud, de 1987. Então, eu vou abordar sobre diferentes sociólogos para mostrar as diferenças entre eles, as críticas e o que eles concordam ou não. Vou falar sobre Max Weber, Karl Marx e Davis e Murray. O Karl Marx já defendia que a desigualdade é negativa e já vem implantada no sistema capitalista, já vem com ele, e que ele é dividido em 2 partes, a burguesia e o proletariado, que são os trabalhadores, operários, e que o fator principal disso é a sua posição no meio do sistema, se você é o dono ou burguês, ou que você vende seu trabalho para poder conseguir sua renda. E nisso entra a luta de classes, é um modo de organizar o processo de trabalho, distribuir diferentemente a riqueza. Já Max Weber, ele é mais tranquilo em relação à desigualdade, fala que é alguma coisa que não precisa mexer. E ele fala sobre a tridimensionalidade, que é a estratificação em 3 princípios, o econômico, social e político, e as hierarquias sociais, classes, grupos com status e grupos de poder. Já Davis e Murray já falam que a desigualdade é positiva, ele faz bem, porque você vai ter mais possibilidades de ascensão social, mais possibilidades de você crescer, conseguir mais talento, qualificação, você vai subindo de classe, você tem uma maior mobilidade social. Muito obrigado por assistir e até mais. Bom, eu vou começar falando sobre o Adam Smith. A desigualdade é o produto dos privilégios sociais e legais que são criados como a proteção ou manutenção de um poder proveniente do monopólio, dizendo então que todos possuem os mesmos valores e paixões, desconsiderando diferenças nas capacidades de cada indivíduo, querendo dizer então que basta ter o sentido de responsabilidade e trabalhar para ter as vantagens da livre economia em expansão. Pelo que eu consegui entender desse pensamento do Adam Smith,
é que basta você ter um sentido de responsabilidade e trabalhar para conseguir esses privilégios da sociedade. E é isso o que caracteriza o capitalismo, que seria a livre economia. Agora, para o Kingsley Davis e Wilbert Moore. Essa desigualdade é algo inevitável e necessário, pois não seria possível motivar indivíduos a ocuparem posições elevadas se eles não viessem acompanhados de recompensas, como a riqueza, o poder e o prestígio. Geralmente, essas três recompensas vêm juntas, mas há exceções onde uma ou outra podem alavancar a vida de um indivíduo, abrindo novas oportunidades. Pude perceber por este pensamento dos dois filósofos que se aproxima bastante do Adam Smith nessa questão, que basicamente os indivíduos devem trabalhar para conquistar um lugar na sociedade e que esse lugar proveniente do trabalho vem com recompensas, o que os motiva a continuarem trabalhando. Então, é isso. Vou falar agora a opinião de John Locke sobre a desigualdade social causada pelo capitalismo. John Locke afirma que o acúmulo de capital coopera diretamente para a desigualdade social, pois o foco deixa de ser o trabalho e passa a ser o acúmulo de bens. Por fim, Locke também diz que o homem reestrutura a natureza de acordo com o seu trabalho. Sendo assim, a propriedade é em relação ao seu esforço. Embora tudo seja comum a todos, o trabalho acaba transformando aquilo que é coletivo em particular. Em relação a Voltaire, não temos muito a sua opinião sobre capitalismo. O que podemos saber sobre a sua opinião em relação ao capitalismo é baseado em outras de suas passagens. Voltaire acredita que os conflitos eram gerados por benefícios exclusivos de classes sociais mais altas. E ele também diz e apoia que a legislação dificultaria a vida dessas classes sociais mais altas, fazendo assim eles não abusarem do seu poder. Por isso acreditamos que Voltaire não teria uma opinião muito positiva sobre o capitalismo, porque até mesmo nos dias de hoje as classes sociais mais altas têm mais benefícios do que as classes sociais mais baixas. E por último, podemos nos basear no apoio de Voltaire às causas iluministas, que apoiam a razão, a liberdade e a igualdade, algo que não é presente no capitalismo. Até mesmo nos dias de hoje, as classes mais altas sobrepõem as classes mais baixas. Entre algumas diferenças que a gente tem entre o pensamento dos autores liberais para Karl Marx e para o Weber, a gente tem, por exemplo, que para os autores liberais, a desigualdade social ela é meio que algo normal e que não necessariamente é algo ruim, e sim algo necessário para que o sistema capitalista continue existindo. E para os pensadores liberais, e eu falo no geral, para eles, uma pessoa de classe social mais baixa é totalmente possível que essa pessoa ela consiga ascender para classes sociais maiores, muito através do esforço próprio, do trabalho duro, com uma certa colaboração com os seus chefes, com seus colegas de trabalho, e através do seu próprio empenho a pessoa consegue subir para classes sociais maiores. Para o Marx, a desigualdade social ela é algo intrínseco ao capitalismo, já que a gente sempre vê a maior parte da riqueza se concentrando numa minoria. E que para ele isso é algo completamente injusto. E que a maneira pela qual as pessoas da classe mais baixa, o proletariado, têm de reaver seus direitos, seria através de se revoltando, tendo uma certa revolução contra os seus patrões, seus chefes, e que assim eles conseguiriam reaver o que seria direito deles, o que deveria ser igual para todas as partes. Já para o Weber, ele vê essa questão da desigualdade social como uma questão bem mais ampla, que vai muito além de só renda e bens materiais. Para ele, a desigualdade social ela vai também sobre questões de, por exemplo, poder e influência política que cada pessoa tem, a própria riqueza e a quantidade de materiais que a pessoa tem, e também uma questão de prestígio social que as pessoas têm. Por exemplo, um ator famoso, logicamente, tem bem mais prestígio do que um pedreiro, por exemplo.
Bom, eu estarei explicando sobre o porquê a desigualdade social acaba ajudando a sociedade pela visão dos autores recomendados pelo professor, que é o Kingsley Davis e o Wilbert E. Moore. Bom, na visão deles, toda a sociedade está interligada. O que acontece é que precisamos de trabalhos mais especializados e diversas áreas que vão acabar ganhando mais. Porém, ao mesmo tempo, precisamos de, por exemplo, um faxineiro. Ele irá receber menos, mas o seu trabalho é igualmente importante para a sociedade. Sendo assim, nós podemos depender dele, porém vai ter uma grande inequalidade, onde ele vai receber muito menos que outras pessoas, mesmo assim tendo grande importância na sociedade. Sendo assim, as suas teorias baseiam na funcionalidade necessária, onde diplomatas deveriam receber imunidades sobre os demais para que pudessem realizar suas funções de um jeito pleno e eficiente. Uma das maiores críticas ao liberalismo é a disputa desigual de empresas, pois as empresas menores não tinham recursos o suficiente para sobreviver em um mercado independente, enquanto as empresas maiores tinham tudo para se darem bem, fazendo assim com que as classes mais baixas, juntamente com suas empresas, ou desistissem deste mercado ou seriam incorporadas por empresas maiores. Isso cria uma desigualdade social e econômica muito grande. E isso também está ligado a um grande problema do liberalismo, que é a falta de intervenção do Estado na economia. Pois sem o Estado, não havia uma forma de apoiar classes mais baixas ou de equilibrar o poderio das economias e empresas. E uma prova de todos esses problemas foi a crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão, que comprovou que este problema era realmente real e que o liberalismo tinha muitos problemas. E visto isso, foi criado um outro ideal visando criticar e repensar sobre o liberalismo e o capitalismo. Este ideal seria o socialismo. Oi, gente, nós somos alunos da turma do primeiro ano de Eletrotécnica do IFTM e hoje a gente vai explicar um pouco sobre desigualdade social e a escola no pensamento de Pierre Bourdieu. Bom, eu vou começar falando sobre o capital cultural. Bom, o capital cultural foi um conceito que foi teorizado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu e ele é fundamental para entender como que a cultura, as classes sociais e a educação elas influenciam na vida das pessoas. Bom, ele se baseou na ideia de que o conhecimento, as habilidades, os gostos, as práticas culturais, a educação, elas têm um valor muito grande e que pode afetar no estado social e até mesmo nas oportunidades que essas pessoas têm na sociedade. Então, dentro disso, existem 3 formas principais de capital cultural. Tem o capital cultural incorporado, o capital cultural objetivado e o capital cultural institucionalizado. Bom, o capital cultural incorporado, ele é o tipo de capital cultural que é aderido por meio da socialização e da educação, né? E ele se refere ao conhecimento, às habilidades e à cultura que uma pessoa ela ganha durante a vida dela, né? Um exemplo, tipo o grau de escolaridade e a influência de diferentes idiomas são exemplos de capital cultural incorporado. Então, a gente também tem o capital cultural objetivado. Ele pode ser referido a objetos ou bens que representam o capital cultural, tipo livros, obras de arte, instrumentos musicais, entre outros objetos. Assim, ter acesso
a esses objetos e saber como usá-los da forma certa é uma forma de distinção social, né? Por exemplo, uma forma de capital cultural objetivado é uma pessoa que ela tem uma coleção de livros de literatura clássica, por exemplo. Além desses dois que eu falei, né, tem o capital cultural institucionalizado. Esse tipo de capital cultural, ele está relacionado às instituições, tipo escolas e universidades. Um exemplo de capital cultural institucionalizado é uma obtenção de diplomas acadêmicos. Ter um diploma em uma universidade renomada é uma forma de abrir portas e oportunidades de emprego que outras pessoas podem não ter. Bom, para finalizar essa parte, o capital cultural ele desempenha um papel muito importante na reprodução das desigualdades sociais. A escola desempenha um papel fundamental na reprodução das desigualdades sociais. Isso ocorre porque as estruturas escolares muitas vezes favorecem aqueles que já possuem capital cultural e hábitos compatíveis, como as expectativas educacionais. Os alunos com menos capital cultural e hábitos desfavorecíveis podem enfrentar dificuldades na adaptação à cultura escolar e assim experimentar desigualdade no acesso e no desempenho educacional. Exemplo: um estudante de classe média que cresceu em um habitat cultural rico pode se sentir mais à vontade nas interações acadêmicas e, portanto, ter maior probabilidade de ter sucesso na escola, enquanto um estudante de uma família de baixa renda pode se sentir deslocado e enfrentar barreiras no sistema educacional. Em resumo, Pierre Bourdieu argumentou que a escola desempenha um papel especial na produção e reprodução das desigualdades sociais, uma vez que a estrutura educacional muitas vezes privilegia aqueles que já possuem capital cultural e hábitos que se alinham com as expectativas escolares. Isso cria um ciclo de desigualdade, onde aqueles que começam com mais recursos culturais têm maior probabilidade de sucesso na escola e por uma vez na vida, enquanto aqueles com menos recursos culturais enfrentam barreiras significativas. A produção e reprodução de desigualdades sociais pela escola é um fenômeno complexo que ocorre em muitos sistemas de ensino ao redor do mundo. Para entender isso de forma mais detalhada e didática, vamos dividir a explicação em alguns pontos-chave. O primeiro ponto é a estrutura do sistema de educação. As escolas fazem parte de um sistema mais amplo de educação, que é moldado pelas políticas públicas alocando recursos, definindo currículos e padrões de ensino, entre outros aspectos. O segundo ponto é o acesso desigual. O primeiro ponto de desigualdade começa no acesso à educação. Em muitos lugares, a qualidade de educação é diretamente relacionada à localização geográfica, com áreas em baixas rendas, frequentemente tendo menos recursos e professores menos qualificados. O terceiro ponto é a desigualdade de recursos. Em áreas mais ricas, muitas vezes tem mais recursos, incluindo material didático, instalações melhores e professores com salários mais altos. Essa disparidade de recursos impacta diretamente a qualidade da educação. O quarto ponto é a cultura e reprodução social. As escolas muitas vezes refletem e reforçam as normas e valores da sociedade. Isso significa que as crianças de famílias mais ricas tendem a se beneficiar de um ambiente mais propício ao aprendizado, enquanto aqueles de famílias mais pobres podem enfrentar obstáculos que perpetuam a desigualdade. O quinto ponto é a expectativa dos professores. Professores podem, conscientemente ou inconscientemente, ter expectativas diferentes para os alunos, com base em sua origem socioeconômica. Isso pode influenciar a forma como eles interagem com os alunos e as oportunidades que oferecem. O sexto ponto é padrões de teste e avaliação. Sistemas de avaliação muitas vezes são projetados com base em normas que podem favorecer determinados grupos, criando desigualdade na forma como o sucesso acadêmico é medido. O sétimo ponto é o reforço de desigualdade ocupacional. A qualidade de educação influencia diretamente as oportunidades de empregos futuras. Portanto, a falta de acesso a uma educação de qualidade perpetua a desigualdade social, limitando o acesso a empregos bem remunerados.
Exemplos de como isso ocorre: desigualdade na qualidade da educação. Escolas em bairros ricos podem ter laboratórios bem equipados e professores altamente qualificados, enquanto escolas em áreas de baixa renda podem enfrentar falta de materiais e professores sobrecarregados. Viés culturais. Livros didáticos e currículos muitas vezes refletem a cultura dominante, o que pode alienar ou marginalizar grupos étnicos ou minorias culturais, perpetuando estereotipos prejudiciais. Desigualdade no financiamento. Em muito sistema de financiamento baseado em impostos locais, as escolas em áreas ricas recebem mais financiamento, enquanto as escolas em áreas pobres recebem menos recursos para atender às necessidades dos alunos. Testes padronizados. Testes padronizados podem ser viesados culturalmente, favorecendo alunos de origem mais privilegiados. Então, para combater a produção de desigualdades sociais pela escola, políticas educacionais equitativas, treinamento de professores sensíveis à diversidade, investimento em escolas desfavorecidas e currículos inclusivos são fundamentais. Além disso, conscientizando sobre os desafios enfrentados pela educação é essencial para promover mudanças significativas. Bom, primeiramente, o que é o hábitos? O hábitos é uma das principais ideias de Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele definiu hábitos como um conjunto de estruturas mentais internalizadas que guiam o comportamento e as escolhas de um indivíduo. Em outras palavras, é como a experiência social molda como agimos, como pensamos e percebemos o mundo ao nosso redor. E agora sobre as características do hábitos. Ele pode ser dividido em 3 características: internalizado, durável e socialmente construído. O internalizado, ele é adquirido de forma não consciente e ele molda a identidade do indivíduo, molda os gostos, a preferência e os valores. O durável, ele é relativamente estável ao longo do tempo, mas ele pode lentamente mudar conforme as experiências sociais do indivíduo. E o construído socialmente se refere à estrutura social que o indivíduo está incluído. Ele pode depender da classe social, do gênero, da educação e vários outros fatores. Agora, exemplos de hábitos. O primeiro é a classe social. Quem cresceu em determinada classe social pode desenvolver gostos específicos para aquela classe. Por exemplo, se alguém nasce na classe alta, ele pode desenvolver gostos por arte clássica e alta cultura, enquanto uma pessoa que cresceu na classe mais baixa pode desenvolver um gosto por desenvolver gostos culturais diferentes, como música popular, por exemplo. Outro exemplo é o gênero, que o hábito de uma pessoa ele pode ser moldado pelo seu gênero. As expectativas de comportamento de um homem e de uma mulher são diferentes e isso pode influenciar os seus gostos e a sua visão, seus interesses. E outro exemplo de hábito é hábitos da educação, que desempenha um papel significativo para a formação de hábitos. Alunos de diferente origem, de um diferente sistema educacional, desenvolvem diferentes modos de pensar, de falar. Isso pode ser observado na linguagem e na maneira de pensar, de agir, de pessoas com diferente nível de educação. Agora, sobre a importância do hábitos. Ele é muito importante para entender como a sociedade e as estruturas sociais afetam a vida cotidiana. E ele também ajuda a explicar por que indivíduos de origem diferentes têm gostos diferentes, interesses diferentes. E o hábitos também é uma forma de analisar, de compreender o formato social, a desigualdade social, a reprodução social e como essas desigualdades são perpetuadas de geração em geração. Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês conhecido por suas teorias sobre a sociedade, a cultura e a educação. Suas ideias têm sido amplamente discutidas e debatidas e, como tal, existem várias críticas direcionadas às suas concepções. Eu vou explicar algumas das principais críticas de forma didática, fornecendo exemplos se for apropriado ou necessário. Sobre determinismo social e cultural, a crítica é que Bourdieu
frequentemente acusado de adotar uma abordagem determinista em relação ao papel da cultura e da classe social na vida das pessoas. Alguns argumentam que eles subestimam a capacidade das pessoas de agir e mudar suas circunstâncias. Outro ponto é a reprodução social, que Bourdieu descreveu como as desigualdades são reproduzidas de geração em geração, mas, no entanto, os críticos argumentam que sua teoria não oferece soluções práticas para interromper esse ciclo. Sobre capital cultural, uma crítica é que a noção de capital cultural de Bourdieu é vista como elitista por alguns dos críticos, porque sugere que a cultura dominante é superior e que as formas de cultura das classes mais baixas são desvalorizadas. Nesse caso, os críticos podem argumentar que essa visão perpetua os estereótipos negativos sobre grupos sociais mais desprivilegiados. Outra crítica a Bourdieu é que ele frequentemente utiliza uma linguagem muito complexa e um jargão acadêmico que torna suas teorias menos acessíveis para o público em geral, e até mesmo para acadêmicos mais baixos. Os críticos apontam que a linguagem densa de Bourdieu limita o alcance de suas ideias e dificulta a aplicação nos contextos práticos. Bourdieu também pode ser criticado por não levar em consideração variáveis externas, como mudanças políticas, econômicas ou eventos históricos. Os críticos podem argumentar que as teorias de Bourdieu não explicam adequadamente as mudanças sociais ao longo do tempo. É importante notar que essas críticas não invalidam completamente as contribuições de Bourdieu para a sociologia, mas destacam áreas de debate e discussão em torno de suas teorias. Muitos estudiosos continuam a se inspirar em seu trabalho, enquanto também buscam superar essas limitações. Então foi isso. Um beijo e até mais. Oi, meu nome é Ana Júlia, sou de Eletro 1 e faço parte do grupo do Guilherme, da Rani e da Raíssa. Bom, a gente vai explicar a desigualdade social no Brasil segundo Roberto da Mata, respondendo as seguintes perguntas. De que forma a obra Carnaval, Malandros e Heróis rompe com uma tradição de pensamento sociológico no Brasil? Como ela traz de novidade? O que ela traz de novidade? Como Roberto da Mata explica a desigualdade no Brasil? Como é feita a comparação da sociedade brasileira e da sociedade estadunidense? Quais as principais críticas direcionadas a concepções de da Mata? Bom, vamos para a explicação. Responder a pergunta o que ela traz de novidade. O autor, famoso antropólogo, desmascara uma sociedade profundamente hierarquizada, autoritária, violenta, que prega paralelamente atingir a igualdade perante a lei. Da Mata manuseia os significados, simbolismos e metáforas para sintetizar uma sociedade brasileira de uma forma mais completa, mais complexa, melhor dizendo, utilizando especialmente o carnaval como exemplo, que para muitos seria considerado um evento superficial. Quais são os rituais brasileiros utilizados para exemplificar a desigualdade? Primeiramente, é importante pontuar que Roberto da Mata, em seu livro Carnavais, Malandros e Heróis para uma Sociologia do Dilema Brasileiro, define ritual como um aspecto das relações sociais e por meio do contraste com os atos do mundo diário, do dia a dia, da vida, como preferir. Ele salienta essa oposição entre a rotina e as suas quebras. Nesse sentido, ele traz de exemplo o Carnaval e o Dia da Independência, rituais nacionais, como eles colocam.
Isso porque eles estão relacionados de forma inerente a uma identidade nacional abrangente e também ele fala da procissão religiosa. Como Roberto da Mata explica a desigualdade social no Brasil? A questão da desigualdade é analisada a partir de todas as facetas desses ritos, e um argumento que reforça essa desigualdade é justamente a posição que o povo ocupa. O autor maneja os desfiles como seu palco de estudo. Os desfiles militares, com seus gestos, vestes e verbalizações sempre imutáveis, trazem uma separação das autoridades e do povo. Os desfiles carnavalescos, que são organizados por escolas de samba ou blocos, agregam pessoas de camadas mais baixas e marginalizadas da sociedade local. O autor verifica também o caso particular das procissões religiosas, que se porta como um intermediário, uma vez que carrega e não carrega a hierarquização ao mesmo tempo. Usemos de exemplo. Um santo homenageado, ele é separado do povo por sua própria natureza, mas sua imagem é levada para as ruas e caminha com o povo. Essa análise e entendimento o levou a dividir o Brasil em duas esferas. Uma impessoal, baseada na noção de que as leis e a justiça valem o mesmo para todos. E a esfera pessoal, a dos privilégios, que é daí que surge a imagem do malandro, alguém que se sobrepõe, que é privilegiado e beneficiado por suas relações pessoais. Sob essa perspectiva, ele ainda difere as noções de pessoa e indivíduo, já que muitas vezes fulano não é julgado como indivíduo igual a todos os outros perante a lei, mas como pessoa que tem suas redes de influência, como, por exemplo, alguém que tem um parente considerado importante na sociedade, como um político. Para exemplificar essa tese, o Roberto da Mata, ele estuda a frase "sabe com quem está falando?", que transmite exatamente essa relação de superioridade, distanciamento e hierarquização. Como é feita a comparação da sociedade brasileira com a sociedade americana? Bom, o da Mata, ele acredita que a sociedade brasileira e a sociedade americana, elas se diferem muito. Tem muita diferença. Porque lá nos Estados Unidos, além de ser um país que tem a padronização da cultura, eles também são meritocratas, no caso. Eles gostam de mostrar que eles conseguiram aquilo. Não é por causa da família, não é por causa do sobrenome de outra pessoa, ou por causa que você trabalha numa empresa diferente, igual aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil é totalmente diferente, porque aqui tem várias culturas diferentes, e além de que aqui não é nem um pouco meritocrata, porque as pessoas gostam muito de mostrar sua classe social e tal. Tanto que no livro da Mata, né, do Roberto da Mata, ele fala que ele dedica a estudar, no caso, a observar, dedica aquilo, a estudar, no caso, né, as pessoas que falam, não necessariamente essa frase, mas, tipo, falam coisas do tipo, você sabe com quem você está falando? Eu sou filho de tal pessoa, eu sou esposa de tal pessoa. Fala do nome da pessoa, que aquela pessoa é importante. E lá nos Estados Unidos é totalmente diferente. Lá nos Estados Unidos é uma sociedade, um tempo ritual muito igualitário. Também eu vou diferenciar aqui, eu vou fugir um pouco aqui do meu tema para explicar, só um pouco também, porque eu vou explicar um pouco sobre o Estado. E o da Mata, ele acredita que o país, no caso o Brasil, né, ele é dividido em duas partes: o Estado e o Estado e a sociedade, no caso a cultura,
cultura, pessoal e tal. Eu vou falar um pouco do Estado, porque o Estado acaba que influencia na sociedade, né? Porque, tipo, nos Estados Unidos, o Estado americano, ele, mesmo tendo as desigualdades lá nos Estados Unidos, eles lutam para acabar com essas desigualdades. Enquanto aqui no Brasil, acaba que encontra vários obstáculos que acabam impedindo a igualdade, chegar à igualdade social aqui no Brasil. Um desses obstáculos é a corrupção que acaba tendo nos governos, de um jeito ou de outro, porque o ser humano é ganancioso e acaba que aqui no Brasil tem muito político corrupto. E essa corrupção acaba dando uma fragilidade na política. Então isso só faz a desigualdade aumentar e não diminuir. Acaba que atrapalha o processo de igualdade social no Brasil. Quais são as principais críticas direcionadas às concepções de Roberto da Mata? Pois bem, algumas das críticas direcionadas à forma de ver do Roberto da Mata incluem, por exemplo, a simplificação e a generalização excessiva que ele tem a respeito da realidade brasileira. A falta de consideração que ele teve com as experiências e diferentes perspectivas dentro do nosso país. A falta de ênfase que ele deu nas questões estruturais e históricas que contribuem para a desigualdade social, além também da sua forma de interpretar um funcionamento da economia. E, para finalizar, escolhemos uma frase da Mata que sintetiza suas ideias, uma citação dele. No Brasil, todas as situações sociais têm algum dono. Se este não é uma pessoa concreta, é um santo. Se não é um herói, é algum domínio. Sempre é este o ponto-chave. Existe uma necessidade de impor um código qualquer de modo que a situação possa ser hierarquizada. Bom dia, meu nome é Júlia, sou aluna da TI1 e juntamente com meu grupo Andrei, Lucas, Matheus Borges e Thales, viemos falar um pouco sobre a desigualdade social no Brasil, conforme Gessé Souza. Gessé Souza é um sociólogo, advogado, professor universitário, escritor e pesquisador brasileiro. Ele atua nas áreas de teoria social e de estudos teórico-empíricos sobre a desigualdade e as classes sociais no Brasil. A crítica sobre Roberto da Mata é a personificação da desigualdade, onde ele fala que a desigualdade funciona apenas para cada indivíduo. A crítica em cima do Sérgio Buarque de Holanda é que ele era influenciado pela teoria weberiana e também acredita no homem cordial, onde o brasileiro age pelo sentimento e não pela racionalidade. Gessé diz que Raimundo Fauro teria utilizado de maneira errada uma categoria weberiana e que isso não se aplica no contexto brasileiro. Apropriações de Gessé Souza. Gessé Souza ele vai fazer duas apropriações, de dois pensadores. Um do Bourdieu e o outro do Florestan Fernandes. O conceito do Bourdieu ele vai pegar ali o conceito do hábito, que através das ações é que o homem vai ser interpretado pela sociedade. Agora o Florestan Fernandes, ele vai pegar ali a ideia de investigar a origem. Então ele vai investigar a origem do negro na sociedade, vai tentar descobrir o porquê que ele está sendo marginalizado. Agora eu vou falar sobre algumas ideias defendidas pelo Gessé Souza. Gessé Souza vai defender a ideia de que a elite brasileira vai possuir uma mentalidade escravocrata. O que significa isso? Mesmo após a escravidão, a elite estaria impondo um tipo de escravidão moderna em cima das outras classes sociais. Gessé Souza também defende a ideia de que o capital da classe média vai ser o conhecimento, enquanto o capital da elite, obviamente, seria o monetário, o dinheiro. Gessé Souza também nos fala que o crescimento nos papéis sociais estaria relacionado com a disciplina, capacidade de concentração e autocontrole. O que quer dizer isso? Significa que
Para mim poder conseguir subir para uma classe social, talvez conseguir chegar na elite brasileira, eu teria que ter um bom desenvolvimento acadêmico, né? Estaria, então, alguma coisa relacionada com a meritocracia, onde eu tenho que fazer um esforço no meu presente para mim, então, colher alguma coisa no futuro. Gessé Souza critica o papel da classe média na sociedade. O que seria isso, né? A classe média aqui, ela estaria exercendo um poder totalmente voltado não para ela, igual ela pensa, mas sim para a elite, né? Então, a classe média seria ali um falso rico, ela estaria exercendo um trabalho, achando que aquilo ia voltar diretamente para ela, quando na verdade está indo totalmente para a elite, né? Ou seja, né, a classe média estaria com papel de supervisão, controle, legitimação de produção do modelo de sociedade, que então favorece as elites. E aqui nós temos uma charge, né, que retrata totalmente essa crítica que o Gessé Souza faz. Embaixo, né, nós temos duas figuras que podem ser retratadas como a classe média, que está ali batalhando, né, tentando chegar perto do dinheiro, e logo em cima deles nós temos uma figura com várias bolsas de dinheiro, que pode ser retratada como a elite, que está ali controlando tudo. E é exatamente isso que o Gessé Souza critica. A desigualdade social brasileira, de acordo com o IBGE, está na concentração de renda do país, já que o rendimento dos 1% mais ricos são 34 vezes maior do que a metade da população mais pobre do país. No geral, sua obra se caracterizava pela crítica à elite brasileira, na qual ele nos mostra como um poder investido nessa classe se domina o país. Sua abordagem sobre desigualdade social vai muito mais além do que uma questão puramente econômica. A desigualdade no Brasil não se limita apenas à distribuição de renda, mas também é profundamente enraizada nas questões culturais e simbólicas. Gessé Souza também enfatiza a importância de compreender as origens históricas da desigualdade do Brasil, incluindo a herança da escravidão. Gessé Souza argumenta que no Brasil o racismo é uma presença enraizada e constante, que resulta na formação de uma classe de cidadãos subalternos, contribuindo para o que ele chama de complexo de vira-lata. Ele critica a concepção cultural de que os brasileiros chamados de vira-lata são naturalmente inferiores, emocionalmente instáveis e inerentemente corruptos, alegando que essa ideia é uma falsidade criada pelas elites intelectuais para influenciar a classe média através de lavagem cerebral. Além disso, ele fala sobre uma ralé nacional, uma parte da população brasileira condenada às margens da sociedade, como por exemplo a exclusão dos negros. Gessé Souza possui uma visão diferente do pensador brasileiro Roberto da Mata. Roberto da Mata enxergava a desigualdade social brasileira como personalismo, explicado como uma pessoa se sobressaindo sobre outro indivíduo. Gessé Souza enxergava a desigualdade brasileira como algo impessoal. A sociedade julga as pessoas por meio de mecanismos intransparentes. Gessé Souza se baseava-se nas ideias de um autor canadense chamado Charles Taylor. Resumidamente, o trabalho de Gessé desafiava as noções convencionais de desigualdade. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Finalizo aqui a apresentação com uma frase, do Gessé Souza. O capitalismo, em termos filosóficos, se acopla ao dado humano mais fundamental, que é a ganância, e consegue engolir todas as bandeiras. Acredito, que com essa frase, Gessé Souza queira falar que o capitalismo ele vai implantar a ganância em cima do homem, Então é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.